Olá, sou Marilene Mello, integrante do Grupo 3 da disciplina Big Data em Negócios. Hoje iniciamos a nossa apresentação sobre como o Big Data transforma a mobilidade urbana. Utilizando como estudo de caso a Uber, vamos explorar como os dados podem melhorar a eficiência, prever demandas, reduzir desafios e criar soluções mais inteligentes para o dia a dia nas cidades. Big Data na Uber transforma a mobilidade urbana através da análise de dados. Contexto da Uber: presença global em mais de 10 mil cidades em todo o mundo, com mais de 130 milhões de usuários ativos mensais. No Brasil, ela está ativa desde 2014, revolucionando a mobilidade urbana. O ecossistema de dados processa milhões de bytes de dados diariamente sobre viagens, motoristas, passageiros, rotas, climas e preços em tempo real. O desafio é o equilíbrio de oferta e demanda. A falta de motorista em horários locais de pico causa tempos de espera elevados. Cancelamento, frustrações de usuários resultam em cancelamento e perda de receita. Eficiência reduzida. A demanda imprevisível aumenta o custo com incentivos de preços dinâmicos. Bom, vamos falar um pouco sobre os 5 Vs do Big Data na Uber. Temos aí volume, que são bilhões de registros diários de rotas, viagens, preços, Enfim, temos variedade, dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados de múltiplas fontes. Velocidade, processamento em tempo real, reagindo a novos dados em segundos. Veracidade, validação automática e cruzamento de dados GPS garantem a integridade. E valor, que decisões mais rápidas, tempos reduzidos e satisfação aumentada, Então, assim, no cotidiano da Uber, os 5 Vs do Big Data, ele aparece o tempo todo. A plataforma ela lida com um grande volume de dados de viagens, Esses dados vêm em variedade, como localização, rotas, avaliações e clima. Tudo é processado com velocidade, para encontrar o motorista ideal em segundos. A veracidade é garantida com validações automáticas do GPS e informações do usuário. E, por fim, tudo isso gera valor, Permitindo decisões mais certeiras, corridas mais rápidas e uma experiência melhor tanto para os passageiros, quanto para o motorista. Logo em seguida, vamos ter aí o painel dinâmico de mobilidade, um sistema integrado Power BI para prever demanda e otimizar operações. Temos coleta e integração, análise descritiva, análise preditiva, análise prescritiva, Então, assim, esse painel dinâmico, ele mostra como a análise de dados ajuda a prever a demanda e otimizar as operações. Primeiro, a Uber faz a coleta e integração de dados de localização, tempo de espera e movimentação da cidade. Depois, aplica a análise descritiva para identificar onde geralmente existe a maior procura. Com a análise preditiva, o sistema prevê horários e regiões onde a demanda vai aumentar. E, por fim, a análise prescritiva, que gera recomendações como direcionar mais motorista para essas áreas. Então, agora eu vou dar a palavra para o Ivan, que vai dar continuidade à apresentação. Então, olhando para os resultados que a nossa solução promete trazer, a gente já percebe uma mudança bem significativa na operação. Para começar, seguimos reduzindo em 50% o tempo ocioso, ou seja, os motoristas passam a ser distribuídos de forma muito mais rápida e inteligente. Com isso, o tempo de espera do usuário cai de 8 para 4 minutos. E o que já faz uma grande diferença, uma diferença enorme na experiência de quem está chamando uma corrida. E claro, quando tudo funciona melhor, a frustração diminui. E isso aparece nos 40% de redução dos cancelamentos. Somando tudo, a operação como um todo fica mais redonda, mais rápida, e isso gera um aumento de 15% da eficiência geral. Agora, entrando no próximo slide, a gente vê como esses resultados impactam diretamente no negócio. O reflexo é claro, cresce faturamento, cresce eficiência, cresce satisfação, mas o ponto mais impressionante é a precisão, que chega a 90% com uma análise dos padrões de comportamento. E o melhor, essa inteligência toda leva a um aumento de 10% no faturamento médio por região. Ou seja, não é só melhoria interna, é uma transformação real no jeito que o negócio funciona e performa no dia a dia. Dando seguimento ao que foi explicado nos slides anteriores, o slide atual apresenta 3 pilares que explicam como a Uber utiliza a Big Data para construir e manter sua vantagem competitiva no mercado global de mobilidade urbana: gestão inteligente, experiência do usuário e inovação contínua. Gestão inteligente: decisões baseadas em grandes volumes de dados de localização, clima, tráfego e comportamento. Otimização de rotas, alocação de motoristas e preços dinâmicos. Operações ágeis e eficientes mesmo em horários de pico. Já a experiência do usuário: o uso de análise preditiva para reduzir tempo de espera e melhorar o matching. Sistema de avaliações que aumenta a segurança e a qualidade do serviço. Personalização de experiência de motoristas e passageiros. Inovação contínua: aprimoramento constante de recursos com dados em tempo real. Expansão para novos serviços, Uber Edge, Flash, Moto, entre outros. Desenvolvimento de tecnologias avançadas como a IA e veículos autônomos. A Uber transforma dados em eficiência, personalização e inovação, garantindo uma vantagem competitiva sustentável no mercado global de mobilidade. Conforme a Maria falou, eu vou dar continuidade ao trabalho. Agora, eu vou explicar o mapa mental, sobre como a Uber utiliza Big Data para melhorar suas operações. Primeiro, no centro do mapa temos o Big Data da Uber, que é o conjunto enorme das informações que a plataforma coleta todos os dias. Esses dados vêm de viagens, locais, horários, avaliações e comportamentos, tanto de motoristas como passageiros. A partir disso,
destacamos os 5 Vs do Big Data, que são fundamentais para entender o funcionamento da empresa. Primeiro, o volume. Segundo, a velocidade. Terceiro, a variedade. Quarto, a veracidade. E, por fim, o valor. Do lado direito do mapa, vemos as principais problemáticas enfrentadas pela Uber. O desequilíbrio entre ofertas e demandas, os cancelamentos e os altos custos operacionais. Esses problemas afetam diretamente a eficiência do serviço. Para lidar com isso, entra a análise de dados, que permite otimizar informações em tempo real. Com isso, a Uber consegue prever picos de demanda, ajustar preços, identificar regiões mais movimentadas e reduzir desperdícios. E na parte final, temos as soluções aplicadas, entre elas o uso de painéis em ferramentas como o Power BI, que ajudam a visualizar dados importantes. Isso permite reduzir o tempo ocioso dos motoristas, diminuir o tempo de espera dos passageiros, reduzir cancelamentos e aumentar a eficiência operacional como um todo. Em resumo, esse mapa mental mostra como o Big Data é essencial para que a Uber mantenha seu sistema funcionando de forma rápida, eficiente e inteligente. Bom, pessoal, chegamos à parte final do nosso trabalho e durante a apresentação nós pudemos observar que o Big Data não é apenas um recurso tecnológico, ele se tornou uma verdadeira vantagem competitiva que permite à Uber se manter na vanguarda da mobilidade urbana inteligente. E quando nós combinamos o Big Data com ferramentas como o Power BI, vemos uma transformação profunda na forma como o negócio funciona. O comportamento baseado em oferta e demanda deixa de ser apenas um dado observado e passa a ser uma estratégia dinâmica, capaz de orientar decisões em tempo real. O painel desenvolvido torna-se então um mecanismo essencial de apoio à decisão, oferecendo uma gestão mais eficiente e totalmente centrada na experiência do usuário. Em resumo, o uso inteligente desses dados não apenas otimiza a operação, mas impulsiona a Uber rumo a um modelo de mobilidade cada vez mais inovador, previsível e orientado por informações de alto valor. E esse foi o nosso trabalho, apresentado pela equipe 3, composta pelos membros a Gabriele, a Marilene, a Maria, o José, o Ivan e a minha pessoa, o Thiago. Desde já nós agradecemos o tempo de vocês e até breve.